A mensagem oração. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Paulo, em Colossenses. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura, um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se digam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedido. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios. Toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desamparados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então, meus irmãos, o convite agora é o da prece, né? Então, vamos elevando a nossa mente ao Pai, nos unindo num só pensamento, congregando as nossas mentes e os nossos corações ao mais alto, em direção a Jesus, em direção ao Pai. Que os bons espíritos que trabalham conosco, que nos cuidam, que zelam por nós, que nos orientam, possam nesse momento também se unir a nós, para que juntos nós tenhamos o mesmo objetivo, o mesmo ideal da reflexão que se coloca nessa noite para nós. Que essa reflexão, Senhor, possa surtir os melhores efeitos dentro de cada um de nós. Que nós tenhamos as condições de abrirmos nosso coração e nossa mente para recebermos o que vem do mais alto para nós, através da mensagem de Jesus e da doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, de encontro fraterno, que nós tanto necessitamos, essa comunhão de almas que tem a sintonia do mesmo ideal. Obrigada, Senhor, por tudo o que nós temos em nossas vidas, pelas coisas que nos são fáceis e por aquelas que nós achamos tão difíceis, mas que são o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Fica conosco, Jesus amigo, neste momento, que o nosso pensamento ligado a Ti possa ser aproveitado para que nós tenhamos a condição de elevarmos as nossas mentes ao mais alto e de colhermos as bênçãos da inspiração que nos vem neste momento. Os bons espíritos que estão conosco, abençoem-nos, protejam-nos, assim como a todos aqueles que são ao nosso lado, nossos familiares, e a todo esse nosso país, Senhor, que nós recebamos
neste momento, a proteção e o amparo e a permissão do mais alto, para darmos por iniciada mais uma palestra das noites de quinta-feira do Centro Espírita Lírio dos Vales. Muito obrigada, Senhor. Então, eu convido a Flávia para que ela venha conosco aqui falar sobre um tema que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é conhece-se a árvore pelos seus frutos. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos permita uma compreensão desse ensinamento de hoje. Bom, a gente vai estudar então o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. E eu penso que mais do que nunca, Jesus, como era um grande profeta, né, eu acho que o maior dos profetas, e ele veio então nos alertar sobre uma coisa que sempre aconteceu, né, em torno da humanidade, durante a história toda da humanidade, mas que agora, nesse período de transição em que a Terra está passando, a gente tem que ficar muito atento, muito alerta, porque avolumou-se de uma tal forma os falsos cristos e os falsos profetas, né, e a forma como chegam essas mensagens para nós e para todos, e muitas vezes estamos despreparados, né? Não temos ainda a compreensão, o conhecimento para distinguir, para discernir se é uma verdade ou se é uma mentira. E acho que nós, como espíritas e conhecedores desse alerta que Jesus nos faz, temos a obrigação de auxiliar aqueles que ainda estão confusos, né, em relação ao que vem acontecendo no mundo atualmente, as notícias que nos chegam, que nos desesperam, né? E a gente sabe que muitas delas são criações humanas e não são profecias, né? Não são coisas que realmente vêm, não é uma mensagem espiritual, e sim são coisas que os homens inventam, muitas vezes para causar o mal entre nós, para criar, para gerar separatismo, né, para criar segregação, para criar confusão, né? Então, estejamos muito alertas em relação a esse estudo de hoje. Eu acho bastante prudente que todos nós espíritas nos atentemos a isso. Então, eu vou ler aqui um trechinho da passagem aqui do versículo. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. E aí tem mais um pedacinho, que é mais ou menos a mesma coisa, que está lá em Mateus e Marcos. E ele fala que para a gente ter cuidado, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Né? Então, essa passagem, ela faz parte do Sermão da Montanha, né, de Jesus. Primeiro, a gente pode definir o que é um profeta. Né? Se a gente for no dicionário, o profeta vai ter o sinônimo daquela pessoa que faz a predição do futuro, né? Uma pessoa que pode prever o futuro.
Mas, no contexto evangélico, o profeta é a pessoa que foi enviada por Deus para trazer alguma revelação, né, do mundo espiritual, alguma verdade, alguma novidade, e que, de certa forma, vem ajudar a humanidade no seu processo evolutivo. Né? Assim, esse contexto evangélico nos traz essa característica de profeta. É por isso, então, que Jesus faz a distinção de falsos profetas e verdadeiros profetas. Naquela época, então, tudo que se trazia de miraculoso, de paranormal, né, de espetaculoso, as pessoas tendiam a acreditar que aquilo era vindo de Deus, que aquilo era uma missão de um espírito enviado por Deus. E aí que muitas pessoas cometeram o erro de acreditar que qualquer manifestação era realmente de um enviado de Deus. Então, a missão dos profetas, no contexto enviado de Deus, é de trazer o bem, é de trazer a palavra de Deus, é de trazer uma verdade que vai contribuir, que vai alertar a sociedade, que vai alertar a humanidade, porque sabemos nós que sem a presença desses espíritos superiores aqui na Terra, nós não poderíamos evoluir. Só com o nosso próprio conhecimento, né, com a nossa própria inteligência, seria muito mais difícil a gente evoluir. Se não fossem esses ensinamentos, seria muito mais difícil. Então, eles vieram realmente, essas profecias vieram e ainda vêm, né? Como a gente pode ver, o próprio Espiritismo, a gente pode chamar que isso foi uma profecia, né? Por vários espíritos, mas que ainda chegam espíritos, inclusive através de reuniões mediúnicas, nos trazer revelações acerca do mundo espiritual. Então, é muito importante a gente distinguir o que é um prodígio, né? O que é uma manifestação mediúnica que sempre aconteceu, que sempre existiu, desde as épocas mais remotas, né, da formação do planeta. A mediunidade sempre existiu entre nós. Os fenômenos mediúnicos, muitas vezes, eles se faziam valer, muitas vezes até os médiuns de caráter físico, né? Que traziam aquele espetáculo para as pessoas, e aquelas pessoas ficaram assim, maravilhadas com tudo aquilo, né? Então, elas adoravam ver aquilo, e até hoje muitos adoram, e acham que isso realmente é alguém que veio trazer a verdade, que veio realmente enviado por Deus. E muitas pessoas, os falsos profetas, vamos dizer assim, nada mais são do que médiums, né, que se aproveitam da sua mediunidade, e às vezes pessoas que nem mediunidade têm, mas que conhecem essa capacidade, né, de relação com o mundo espiritual, e dizem estar vendo coisas, e dizem poder prever o futuro de uma pessoa através de uma carta, de um jogo de búzios, né, de uma mensagem que seja. Às vezes até acontece, a gente sabe que às vezes até acontece. A mediunidade muitas vezes pode ver isso. Né? Mas a gente tem que estar atento para quem realmente traz a verdade. Quem é o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é aquele que é capaz de fazer, de ter uma capacidade mediúnica maravilhosa, espetacular, ou é aquele que traz realmente o aspecto moral na sua verdade? Né? Então, essa é uma coisa que o espírito e todos nós temos que nos atentar. Quem é o verdadeiro profeta? Como a gente reconhece o verdadeiro profeta? Né? Pela capacidade mediúnica dele, pela habilidade mediúnica dele, né? Pelo poder de mover coisas ou de se transportar daqui para lá, ou é pelas obras dele, né? Pelo que ele deixa de fruto, como a árvore, né? Conhece-se a árvore pelo fruto, conhece-se os homens pelas suas obras. Então, o mundo está cheio de profetas. Né? A gente pode dizer que os políticos são profetas, né? Os vendedores aí de pedacinhos no céu,
né, muitas religiões aí que vendem ilusões para as pessoas, né? Não quero citar nomes aqui, mas a gente sabe que existe pessoas iludidas com religiões que prometem coisas que não são verdades, a gente sabe que não é verdade, né? Vassouras sendo ungidas, travesseiros sendo abençoados, e coisas assim desse tipo. Então, graças a Deus, o Espiritismo vem nos alertar e ele traz para nós as características do verdadeiro profeta e do mau profeta, né? Então, o Espiritismo, o que ele prega? A fé raciocinada. Então, qualquer notícia que chega para nós, quem é que nunca recebeu ultimamente aí uma notícia no WhatsApp de uma mensagem mediúnica lá, não sei, do centro espírita tal, por Chico Xavier, ou por, sei lá, Bezerra de Menezes, e você vai ler o conteúdo da mensagem, a gente vê que não condiz com a pureza daquele espírito, né? A gente vê que tem coisas ali distorcidas, coisas acerca da pandemia. Quantas coisas chegaram agora para nós? Né? O que seria essa pandemia? O que está por trás disso? Né? Mentiras assim descabidas. Que qualquer pessoa que tenha a mínima noção do espiritismo olha para aquilo e sabe que aquilo não é possível de acontecer. Né? Então, o espiritismo ele vem com essa mensagem. Cristo nos trouxe essa mensagem para que a gente não se deixe enganar, para que a gente realmente busque a essência da mensagem, a essência do profeta, né? Aquele que está trazendo a mensagem, e analise a mensagem no seu todo. Se ela realmente condiz com o que Kardec vem nos dizer, principalmente, né? Que a gente tem que se amparar principalmente nas obras de Kardec. E essa questão dos falsos profetas, ela também é muito séria e muito não só os espíritos encarnados, mas especialmente os desencarnados, que se aproveitam das reuniões mediúnicas. Eu não tenho muita autoridade para falar de mediunidade, mas um pouquinho que eu estudei, acho que a gente sabe que como distinguir, né, um espírito que está falando a verdade, que se manifesta e que é um espírito do bem, ou é um espírito zombeteiro, um espírito brincalhão, né? Por isso a importância de tratar a mediunidade com muita seriedade. Antigamente, as reuniões mediúnicas eram abertas ao público e muitas pessoas saíam dessas reuniões apavoradas. Porque às vezes tinha um espírito zombeteiro ali que falava alguma coisa e aquela pessoa que não tinha nenhum conhecimento não sabia distinguir se era um espírito falando a verdade, se era um espírito brincando. E a pessoa vulnerável ali tomava aquilo como se fosse verdade. Então, graças a Deus, de um tempo para cá, o Centro Espírita resolveu fazer essas reuniões de forma privada, com pessoas que estão ali estudando a mediunidade, né, que estão ali dedicadas, um grupo que é dedicado, um grupo que está lá em harmonia, que trabalha junto, justamente por isso. Para que o grupo não se deixe enganar, né, porque, às vezes, uma obsessão em um médium obsediado, ele pode contaminar todo o grupo. Carol está aí para me ajudar nisso. E gerar uma confusão, de repente, na casa espírita. Né? Isso é muito sério. Então, portanto, assim, reuniões mediúnicas, mediunidade é um assunto que é para ser levado muito a sério, porque esses falsos profetas, eles vêm, eles se fazem passar por pessoas famosas, inclusive, né, com pessoas renomadas. Ah, eu sou Maria, eu sou Jesus, eu sou Bezerra de Menezes, eu sou Chico Xavier, né? E as pessoas despreparadas até acreditam. Mas se você for analisar a mensagem dele, ele está ali pregando, está tentando deixar alguma sementinha ali que vai causar um mal-estar no grupo. Tá entendendo? Então, normalmente, as mensagens dos espíritos superiores, elas não são personificadas, né? Elas não são, assim, diretas ao grupo ou a certa pessoa do grupo. Né? Elas são mensagens para aquele, assim, quem
quem tiver ouvido que ouça. De certa forma, sim. Pode ser que venha uma direta? Pode ser que venha uma direta, né? Mas aí é um caso específico. Mas o espírito superior, ele não está preocupado em cuidar da vida de fulano ou ciclano. Ele vem trazer uma mensagem para o grupo em geral. E que uma mensagem que seja realmente útil para aquela casa espírita, para aquela sociedade onde o centro está inserido. Certo? E o verdadeiro profeta, como já foi dito, ele realmente, ele é aquela pessoa que muitas vezes ele não se fala, olha, ele não chega e fala, eu sou o verdadeiro profeta, ele me escuta porque eu trouxe a verdade. Ele não tem necessidade de se mostrar, de se apresentar. Normalmente ele é descoberto, né, na mais humilde ali condição, fazendo o trabalho dele de forma bem tranquila, fazendo as boas obras dele. Às vezes ele chama atenção e até se torna uma autoridade ou uma celebridade, porque as pessoas realmente reconhecem o trabalho dele, mas ele não faz questão de se apresentar, de ser chamado, de ter o nome dele grifado, de ter... Ele não tem necessidade dessa vamos dizer assim, esse egoísmo, né, desse egocentrismo, né, em qualquer coisa. Ele está muito mais preocupado com o trabalho, com a mensagem que ele vem trazer, do que com ele próprio. Né? Então, essa passagem aqui do não creiais em todos os espíritos, né? Fala muito também que o espiritismo, o que o espiritismo traz de importante nisso, né? Por que o espiritismo ele é uma comprovação de que não é uma falsa profecia? Primeiro, porque ele vem em várias partes do mundo, né? Ele foi dito por diversos espíritos diferentes, a mesma coisa por diversos espíritos diferentes, em várias partes do mundo, que Kardec compilou tudo isso que foi dito e concluiu que realmente haviam coisas que batiam, né, que estavam ali, os mesmos falando a mesma verdade, e aí ele compilou, ele codificou toda a doutrina espírita com a revelação de vários espíritos. Então, se vem um espírito dizer, eu sou o Cristo, eu trouxe a verdade, e você não consegue comprovar isso mais em nenhuma parte do mundo, ou em nenhum canto do mundo, então a gente já pode desconfiar desse profeta. Né? E o convite do Espiritismo é justamente esse, da gente não se deixar enganar. Né? A gente gosta de soluções fáceis para a nossa vida, para o mundo, para o destino do mundo. Né? A gente, às vezes, quer acreditar que vai vir realmente alguém, que vai resolver tudo, que o Cristo vai voltar, que vai salvar todo mundo, mas a gente sabe que não é assim. Né? Então, o Espiritismo ele convida para que a gente caia na realidade, que a gente coloque os pés no chão, pare de se iludir acerca de nós mesmos, acerca daquelas pessoas que estão aí para fazer o mal, né? com a falsa pele de cordeiro. Né? E, especialmente, que a gente busque estudar, que a gente busque a verdade. Que a gente não acredite com a nossa fé cega. A fase da fé cega já passou. Né? Não tem mais porquê. A gente já tem discernimento, a gente já tem conhecimento, a gente já tem material, livros, obras, né? Onde a gente pode buscar a verdade. Certo? E que assim possamos espalhar também a verdade. Senão, se a gente se deixar tomar pela vaidade, às vezes um médium muito vaidoso, se deixa tomar e acha que ele é muito especial, que ele recebe mensagens de espíritos muito superiores. Né? Então, ele se acha especial por aquilo. E, na verdade, não é. Ele é só um instrumento. Né? Especial é o espírito que está trazendo a verdade. E, muitas vezes, ele está sendo enganado por um espírito que nem é superior, mas que está se fazendo se passar. E aí ele é subjugado, ele entra no processo de fascinação, subjugação, e começa a fazer coisas que aí a mídia mostra para a gente em vários momentos. Então, pessoal, esse é o nosso convite de hoje. Né, observar muito mais a obra, né, de todos nós,
de todas as pessoas que nos cercam, dos nossos dirigentes, políticos, governantes, das pessoas que estão aí agora, vai vir eleição, e vão vir com inúmeras promessas, né, miraculosas, que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer a nossa parte em prol de que a verdade prevaleça. Em todos os sentidos, em todos os campos da nossa vida. Inclusive dentro de nós mesmos. Que a gente pare de se enganar. Né? Que a gente pare de estudar o espiritismo e depois fecha aqui o computador e vai fazer coisas que não estão de acordo. Né? Parar de pregar também coisas e agir de outra forma. Eu acho que é um convite muito mais interior também do que, muito mais para nós mesmos do que para o outro. E sejamos boas árvores que possamos produzir bons frutos, né? A gente sabe que a árvore, ela bota o fruto quando ela está num estado de maturidade, que ela já atingiu a maturidade, que ela já cresceu, e aí ela começa a florescer e frutificar. E assim seremos nós. Os nossos frutos, por enquanto, podem não estar tão bons, mas haverá um dia que a gente vai produzir frutos lindos, obras lindas, né? Assim esperamos, e para isso estamos aqui estudando e nos dedicando, né? Então, acho que o convite de Jesus, do Espiritismo, é esse. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nada que fuja, qualquer coisa que fuja do exemplo de Jesus, das palavras de Jesus, a gente pode desconfiar. Tenhamos Jesus como exemplo e qualquer coisa que venha que não esteja de acordo com o que Jesus diz, a gente pode desconfiar, né? E tirar as nossas próprias conclusões. Acho que a gente já tem um pouquinho de capacidade para isso. Tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, que Jesus esteja entre nós.